Olá, amigo. 7 de março de 2014, cidadão de olho na segurança pública estabelecido. Não há como comentar qualquer assunto relevante que seja na atualidade do Brasil sem lamentar profundamente a decisão do Supremo Tribunal Federal no caso dos embargos infringentes do bando do Mensalão. Uma nova composição da Corte, que o ministro Joaquim Barbosa, presidente do Tribunal, falou até classificou até como uma maioria adrede voltada para determinadas finalidades. Os embargos infringentes foram aceitos, o que equivale à absolvição no crime de formação de quadrilha e, portanto, evita que todos esses facínoras condenados por certas penas superiores a 8 anos incidam no regime fechado de cumprimento da pena, mas continuarão a cumpri-la no regime semiaberto por enquanto, porque o próprio ministro-presidente já alertou que isso é apenas o começo, e nós todos sabemos que é apenas o começo. Porque agora, com esse fôlego e com essas posições mostradas sem base jurídica alguma, especialmente pelos dois ministros mais recentes e por uma ministra que durante a sua sabatina no Senado Federal explicou que nada entendia de direito penal, o que vai acontecer é o pedido de revisão criminal por parte de todos os defensores, com grande chance de acatamento, e aí nós podemos assistir a algo inusitado. O Supremo Tribunal Federal reformulando a curto prazo uma sentença condenatória definitiva em plano criminal, em área criminal. Algo inusitado, mas poderemos a isso assistir para a desgraça do país. Entre outras coisas, com essa decisão, passando ao Brasil a imagem de que não adianta lutar contra o crime, que o crime sempre vencerá, e se for um crime lastreado politicamente, então ele será blindado. E os cidadãos que ainda acreditam no Estado Democrático de Direito vão ficando apavorados com muita razão. Assim como ficam apavorados ao ver que no estado de São Paulo, no município de Piracaia, em estilo de cangaço, um bando armado composto por mais de 30 indivíduos fortemente armados, com fuzis automáticos, submetralhadoras, pistolas e ameaçando até usar explosivos, fecha completamente a cidade, fecha as entradas da cidade, domina as bases policiais da cidade, da Polícia Militar e da Polícia Civil, e explode, enquanto domina a força policial na cidade, nada menos do que 15 caixas automáticos numa ação coordenada, simultânea, altamente organizada, que se repetiu naquela ocasião em mais um município do estado e em outro município do estado de Minas Gerais, onde lá, felizmente, se deram muito mal. E aqui, apesar dos testemunhos das pessoas dizendo que a ação durou um tempo considerável, nós não conseguimos nem sequer reunir reforços para acorrer à cidade, combater os criminosos e prendê-los, ou mandá-los para um destino mais definitivo, porque na verdade eles estavam usando suas armas, mantiveram as bases policiais debaixo de fogo nutrido e ainda feriram 2 cidadãos comuns, que só mesmo por felicidade, não era a hora deles, sobreviveram. E o índice de criminalidade, naquilo que mais afeta a população, latrocínios e roubos à mão armada, subindo, embora os homicídios dolosos permaneçam mais ou menos sob controle e num índice, digamos assim, próximo do aceitável de acordo com padrões internacionais, que é o de 10 por 100 mil, 10 por grupo de 100 mil habitantes, tanto no estado de São Paulo, como na capital, como na maioria dos municípios paulistas. O fato é que as vitórias da segurança pública estão se tornando ficção, e os ganhos de alguns anos passados estão se tornando ficção devido à frouxidão e à covardia dos governos que não permitem que a força policial utilize os instrumentos e a força necessários para o combate ao crime organizado, que não quer espicaçar o crime organizado para não criar problemas políticos para si num ano eleitoral.
Isso é o que acontece no estado de São Paulo, que acontece no Rio de Janeiro e em outras partes do país. Lá no Rio de Janeiro, com essa ficção das unidades de polícia pacificadora e das áreas pacificadas pela formação e pela instalação de tais unidades. Nessas áreas pacificadas, o crime organizado pôs as mangas de fora de novo, está usando o seu poder de fogo e no prazo de um mês matou 2 policiais militares. Lá na UPP do Parque Proletário, matou a soldado Alda Rafael Castilho. E antes de ontem, lá na UPP Nova Brasília, lá no complexo do Alemão, pacificado, segundo as autoridades de segurança pública, segundo o governador daquele estado, mataram mais um soldado, o soldado Rodrigo de Souza Paes Leme, de 33 anos de idade. A ficção da pacificação só serve aos propósitos e interesses políticos desses que estão no poder. No caso do Rio de Janeiro, devidamente compactuados com o poder federal. E no caso de São Paulo, nominalmente oposição, mas sem coragem e sem tutano para fazer uma oposição verdadeira ao governo federal e ao atual poder, que só contribui para a piora e para a busca do caos, que é exatamente o que quer essa gente, para a partir do caos empalmar completamente o poder e instaurar no nosso país aquilo que sempre foi o sonho deles, transformar o nosso país em uma grande Cuba, uma enorme Cuba, uma ditadura brutal, suprimindo completamente as liberdades democráticas e extinguindo totalmente o Estado democrático de direito. Cidadão de São Paulo e do Brasil, é preciso fazer pressão política para que essas coisas mudem e negar o seu voto no processo eleitoral às pessoas que atuam para que tudo piore na sensação de segurança que a senhora e que o senhor buscam e não encontram mais, não conseguem encontrar mais. Piracaia, uma cidadezinha pequena, supostamente tranquila, conhecida como um recanto bucólico, sofreu um ato de cangaço. Onde? Num rincão desses do país? Não, no estado de São Paulo. Vejam o absurdo dessa situação. Senhores policiais, o crime organizado está se levantando novamente. Há sinais disso muito claros. Houve mortes de policiais no interior do município de Sorocaba. Parece que são mortes encomendadas pelo crime organizado. Cuidem-se, estejam alertas e vigilantes e estejam sempre armados para a sua própria defesa. Dou-lhes aqui uma notícia positiva, que o Exército, por meio da portaria número 2/, de 10 de fevereiro de 2014, publicada no Diário Oficial da União, 24 de fevereiro de 2014, vem de permitir a aquisição para a defesa pessoal de pistolas e revólveres dos calibres 357 Magnum e .45 ACP para policiais militares, bombeiros militares e outras categorias policiais do país. Pelo menos é mais um alento para que possam melhor cuidar da sua própria segurança. Busquem a regulamentação dessa matéria nas suas respectivas instituições e pressionem adequadamente, respeitosamente sempre, disciplinadamente sempre, os seus comandantes para que esses atos administrativos sejam publicados o mais rápido possível. Muito obrigado por sua atenção e até o nosso próximo programa.